Olá, eu sou o Elton e juntamente com minha orientadora, a professora Annelise Frazão, realizamos esse trabalho intitulado Adenocálima bignoniaceae endêmicas da Caatinga. Então, a Adenocálima é um gênero de plantas neotropical que apresenta uma riqueza específica de aproximadamente 76 espécies, frequentemente sendo lianas, mas também arbustos e arvoretas, todas integrando a tribo Bignone da família Bignoniaceae. Então, a adenocálima apresenta com caracteres diagnósticos, principalmente a presença de tricomas glandulares copulares nos seus cálices e folhas articuladas. A sua distribuição está concentrada principalmente na Amazônia e na Floresta Atlântica, mas também ela ocorre em todos os outros domínios fitogeográficos do país, inclusive a Caatinga. Então, com base na ausência de estudos no que diz respeito à distribuição e ecologia dessas espécies na Caatinga brasileira, nós objetivamos levantar as espécies endêmicas de Adenocálima nesse domínio fitogeográfico, a fim de levantar sua riqueza específica e distribuição geográfica. Para isso, fizemos uso das bases de dados Species-Link e a Flora e Funga do Brasil. E para questões ecológicas, consultamos também a Flora e Funga do Brasil, mais a CNC Flora e a IUCN. E no que diz respeito à distribuição, utilizamos dados do Species-Link, no que diz respeito à distribuição geográfica, e para a confecção dos mapas, utilizamos o QGIS. Então, como foi comentado, a área de estudo desse trabalho compreende a Caatinga, as espécies endêmicas que ocorrem nesse domínio. Então, foram levantadas 6 espécies, provenientes de 153 registros de herbários. Entre essas espécies, a espécie mais ocorrente foi a Adenocálima dicilo, e a menos ocorrente, em contrapartida, foi a Adenocálima mirabile. Quanto ao estado de conservação, a maioria das espécies ainda não foram avaliadas, apenas 2 foram avaliadas, as demais ainda precisam ser avaliadas. E quanto à sua distribuição, a maioria das espécies ocorre na Bahia, em segundo lugar no Ceará e em último lugar é Pernambuco, apresentando pouco mais de 1% da flora representada. E como a gente pode ver aí, a maior concentração das espécies se dando nessa parte da Caatinga, que ocorre na Bahia, o leste do Nordeste menos representado e um pouco do norte do Nordeste com registros para Piauí e Ceará. No que diz respeito às espécies mais distribuídas nos estados, a gente vai ter em primeiro lugar a Adenocálima parisiana, Adenocálima cristicalis e por último a Adenocálima diculum. Entre as menos ocorrentes, as menos distribuídas, as mais restritas, a gente vai ter em primeiro lugar a Adenocálima mirabile, como a gente viu anteriormente, ela está presente em apenas alguns estados do Nordeste. E no que diz respeito às coleções, as que mais guardam registros de adenocálimas endêmicas da Caatinga vai ser, em primeiro lugar, o herbário HUFs, da Universidade Estadual de Feira de Santana. Em segundo lugar, o herbário Prisco Bezerra, da Universidade Federal do Ceará. E a partir disso a gente observou que o desencadeamento desses dados nas coleções teve um impulsionamento a partir dos anos 2000 e se manteve frequente até então. Então, a partir dos nossos resultados, concluímos que houve esse aumento recente dos registros de adenocálima nos herbários do Nordeste, mas que lacunas espaciais e informações taxonômicas sobre distribuição e fidedigna representação ainda são vigentes, necessitando de novos estudos para avaliação e conservação desse grupo. Então, essas foram algumas referências que foram base para a condução do nosso estudo. E agradecemos tanto o apoio da Universidade Federal de Pernambuco, a UFPE, como ao CNPq. E é isso. Obrigado pela